Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Natal está chegando e com ele, uma das imagens mais icônicas da nossa cultura. Os três reis, magos Belchior, Gaspar e Baltazar, ajoelhados diante do menino Jesus numa manjedoura, oferecendo ouro, incenso e mirra. Essa cena está em presépios, filmes, canções, em todo lugar. Mas e se eu te dissesse que quase tudo nessa imagem popular está, na verdade, errado, sem reis, sem três, sem nomes e provavelmente sem manjedoura? Ficou curioso? Então se prepara, porque hoje vamos desvendar a verdadeira história dos magos do Oriente, mergulhando no que a Bíblia realmente diz e no que a história e a arqueologia nos contam. Vamos começar pelo básico. A única fonte bíblica que menciona esses visitantes é o Evangelho de Mateus, no capítulo 2. E a primeira surpresa está logo no início. Mateus nunca os chama de reis. A palavra grega original usada é magoi, que em português se traduz como magos. Mas calma, não pense em feiticeiros com varinhas mágicas. Naquela época, os magoi eram uma classe de sacerdotes e sábios da antiga Pérsia, a região do atual Irã. Eles eram astrônomos, astrólogos e conselheiros de reis. Eram estudiosos das estrelas, da ciência e da filosofia. Então, o primeiro mito que cai por terra é: eles não eram reis, mas sim cientistas e estudiosos de alto escalão. A segunda grande questão: por que todo mundo diz que eram três? Bem, a resposta é simples: por causa dos três presentes: ouro, incenso e mirra. A Bíblia menciona os presentes, mas em nenhum lugar diz quantos magos eram. A tradição simplesmente associou um mago para cada presente. Poderiam ter sido 2, 4, 10 ou até uma caravana inteira de sábios. A primeira menção ao número 3 só aparece quase 200 anos depois, nos escritos de um teólogo chamado Orígenes de Alexandria. Ele fez essa associação lógica e, com o tempo, a ideia pegou. Portanto, o número 3 é uma tradição, não um fato bíblico. E os nomes Belchior, Gaspar e Baltazar soam tão familiares, não é? Mas esses nomes também não estão na Bíblia. Eles surgiram muito mais tarde, por volta do século VI, em um manuscrito grego chamado Excepta Latina Barbari. A ideia era dar uma identidade a essas figuras misteriosas, representando diferentes partes do mundo conhecido na época. Baltazar, frequentemente retratado como negro, representaria a África. Gaspar, a Ásia, e Belchior, a Europa. Foi uma forma bonita de mostrar que a mensagem de Jesus era para todos os povos. Mas historicamente, não temos nenhuma evidência de que esses fossem seus nomes reais. Agora, vamos para a cena do presépio. A imagem clássica é a dos magos chegando na noite do nascimento de Jesus, encontrando-o num estábulo. Mas, de novo, o texto de Mateus conta uma história diferente. Primeiro, ele diz que os magos chegaram a Jerusalém e perguntaram ao rei Herodes sobre o nascimento do rei dos judeus. Herodes ficou perturbado e consultou seus próprios sábios. Isso levou tempo. Depois, os magos seguiram a estrela até Belém. O texto diz que eles entraram na casa e viram o menino com sua mãe, Maria. Percebeu a diferença? Não diz estábulo ou manjedoura. E a palavra usada para Jesus é menino, não recém-nascido. A maioria dos estudiosos acredita que os magos chegaram meses, ou até 1 ou 2 anos, após o nascimento de Jesus. A família já estaria morando numa casa simples, em Belém. A cena do estábulo pertence à noite do nascimento, descrita no Evangelho de Lucas, com os pastores, e não com os magos. A tradição popular simplesmente juntou os dois eventos em uma única noite mágica. Então, quem eram esses homens? E por que fizeram uma viagem tão longa e perigosa? Eles eram, como vimos, astrônomos persas. Eles observaram um fenômeno celestial incomum, que eles interpretaram, com base em suas profecias e conhecimentos, como o sinal do nascimento de um novo e grande rei em Judá. O que era essa estrela? As teorias são fascinantes. Poderia ter sido uma conjunção planetária rara, como a de Júpiter e Saturno, um cometa, ou até mesmo uma supernova. Seja o que for,
foi algo significativo o suficiente para motivá-los a viajar mais de 1000 quilômetros. Um percurso que levaria meses. E os presentes? Eles não eram aleatórios. Eram presentes dignos de um rei, mas também cheios de simbolismo. O ouro, obviamente, representava a realeza. Um presente para um rei. O incenso, uma resina aromática queimada em templos, simbolizava a divindade. Um presente para um deus. E a mirra, uma resina amarga usada em perfumes, mas também no embalsamamento de corpos, apontava para a mortalidade e o sacrifício. Um presente para aquele que iria morrer. Cada presente contava uma parte da história daquele menino. Resumindo tudo, a história real é sobre um grupo de sábios e cientistas do Oriente, cujo número não sabemos, que não eram reis e não se chamavam Belchior, Gaspar e Baltazar. Eles estudaram os céus, viram um sinal e viajaram por meses para encontrar um menino, não um recém-nascido, em uma casa, não em um estábulo. Eles ofereceram presentes caros e simbólicos que reconheciam sua importância real, divina e humana. A versão popular, com os 3 reis na manjedoura, é uma simplificação, uma bela lenda construída ao longo dos séculos. Mas a história real, na minha opinião, é ainda mais poderosa. Ela nos mostra que a busca pelo conhecimento, pela verdade, pode nos levar a lugares inesperados. Mostra o encontro da ciência com a fé, do Oriente com o Ocidente. É a história de pessoas que estavam dispostas a abandonar tudo para seguir uma estrela. Uma pergunta, em busca de algo maior. E aí, você conhecia esses detalhes sobre a história dos magos? Qual parte te surpreendeu mais? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e conversar com vocês. O Natal é cheio de tradições lindas, e conhecer a história por trás delas só as torna mais ricas e interessantes. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.